Uhum, uhum. É interessante como isso se mantém até hoje, nas escolas americanas, esse treino para oralidade, né? Eles têm aquela tradição do debate, né? Em classe, né? Desde o ensino fundamental, o ensino médio, né? O pós-poder ensino médio, praticamente, eles fazem, né, debates, oratório. Tem até um filme que explora isso, O Debatedor. O Denzel Washington. Eles fazem a conexão. É romanceado, mas o tema é esse. Do disputa entre as escolas, e daí ele era negro, uma negra ganhou lá no argumentação. Bem legal, lembrei desse filme. Eles sempre têm livros sobre isso, ensinando a debater, né? Cálculo, como levantar técnicas de argumentação, de silogismo, né? De contra, refutação do argumento. Esse filme é legal, você passar para os seus alunos, o Debatedor. Fala de técnica. Você já conhece? Então. Agora todo mundo tem que assistir, com o Denzel Washington, que é a questão racial. Isso. Mas o fundamental é isso, que ele é um bom orador, né? Ele acaba ganhando lá. Ele treina no grupo, né? Ele treina os alunos, de escola, de escola pública, de periferia, né? Exato. Isso é uma tradição de gramática realmente não se ensina, né? Porque a nossa tradição de ensinar gramática não é Porque nesse capítulo aqui ele toca, né, na questão dos manuais escolares, né? Eu acho bem legal, que é um lugar natural da gramática, né? Se apresentar no livro, né? Chama de manuais escolares, né? Mas qualquer que seja o tipo, né? Tanto do professor quanto do aluno, né? Compêndios, sempre vai aparecer a gramática, né? Um lugar que ninguém questiona, o lugar da gramática é ali, né? No livro, né? E a concepção de língua acaba resumindo a gramática, né? Assim, professor de línguas é de gramática. Tem uma importância muito grande, porque o livro, né, o livro didático, ele condiciona o aprendizado institucionalizado, né? Então, ele é um guia, né? Ele é um guia e ele é um todo-poderoso, né? Um mestre todo-poderoso. No livro é a autoridade. No livro é a verdade questionável, né? Então, a impressão que se tem é que a gramática, ela se fecha ali, no livro didático, né? Como aquilo, como a própria verdade, né? A verdade é a gramática e tal, então não pode ser questionado por ali. Então, um alimenta o outro. A gramática é alimentada pelo poder do livro didático, e o livro didático dá o suporte, né, para a gramática, o respaldo que a gramática precisa para se representar como, para que as pessoas a interpretem, né, como sendo a língua. A língua, né? Hoje, hoje a escola pública aqui nossa tem na MD, né? Então tem o livro, né? Porque quando não havia essa distribuição de livros, ou pelo menos para as disciplinas, nem todos usavam um livro, né, ou adotavam um livro, mas se valiam, os professores sempre se valiam dos livros, né? Porque tem os livros que chegam pela editora, que são ofertados, né, pelas editoras, e da mesma forma, né, mesmo se não adotasse inglês, isso era muito comum, né? Não havia livro, a versão oficial do livro, mas da mesma forma o professor acabava fazendo recortes de vários livros, e é sempre aquilo que está no livro que vai ser colocado, né?
Na verdade, bom, eu acho que essa parte que ele vou terminar lá no final, né, concluindo sobre os dois Chomsky, que começou lá no 11, né, que é os dois Chomsky, né, que eles vão concluir que eles não são dois, né, quer dizer, um tem relação com o outro, né, o Chomsky linguista e o Chomsky ativista político, né. E aí eles introduzem essa questão da gramática e depois a questão do direito, que volta lá no início, para ir formulando esse argumento, né, de como se insere Chomsky, o chomskismo, né, na linguística e que relações tem com o Chomsky ativista. Né. Estamos bem próximos. Então, o 13, né, eles fazem uma distinção entre dois tipos de direito ali, né, o europeu continental e o direito anglo-saxão, que vai ter uma especificidade de funcionamento, né, como funcionamento no direito americano, mesmo, né, no sistema jurídico norte-americano. E aí eles começam relacionando esses dois tipos de direito com o espaço gramático ou a resistência gramática na escola, né? A questão do texto das regras. Tanto do direito quanto da gramática. Né? Que é o direito europeu continental, né? Parte das regras. As regras estão lá. Aplicação das regras, né? Por aí ele pensa numa relação entre métodos, né? Como se fosse um template, né? Você segue aquele modelo de interpretação fechado, né? Método de interpretação, né? Tanto no direito, né? No aparelho jurídico, quanto na forma de funcionamento do jurídico, né? Quanto na forma de funcionamento da gramática na escola, né? Já eles falam, o direito da anglo-saxão coincide com a inexistência de uma tradição de ensino gramatical, né? E qual seria a forma de funcionamento desse direito? Baseado em jurisprudência, né? No procedimento, nos casos. Não há uma lei para se aplicar a todos os casos. No caso, se baseia na tradição também, mas no caso em si, né? Estudar a situação, né? Mas o ocidental, né? O anglo-saxão. Não, o americano estuda os dois, né? O inglês com o romano, né? Vem de modo como se fazia na Inglaterra. Isso. Baseado na jurisprudência e procedimento, né? Diferente do romano, que é baseado na aplicação da lei. Então, os casos eles têm de se encaixar naquela regra. E a anglo-saxão já é o contrário, parte do caso para a regra, né? Para formular ou reformular, no caso, as regras, né? Direito de jurisprudência e procedimento. É por isso que tem bastante seriado americano de direito, né? De julgamento, não tem, sei lá, uma tradição disso no europeu. A figura do continental, porque sempre a aplicação da regra não tem um debate, né? Não debate. E daí a figura do juiz parece que passa a ter mais sentido, porque a leitura do juiz interpretativa é que vai conferir ali o estado de lei para a interpretação dele, né? Agora, eu sempre pensei isso em relação a isso, sem fazer direito, mas que na minha família tem bastante advogado, assim, promotor também, e o meu irmão é advogado, eu sempre converso com ele sobre isso. Então, qual o papel do juiz? Se já existe a lei, ele só vai bater mesmo o martelo, porque a lei já existe ali. O que ele pode fazer muito com ela? Ele não pode interpretar tanto, porque tem que seguir a lei. Não é o direito comum.
Agora, o juiz não tem tanto, parece, como rei, não tem tanta liberdade para deliberar sobre a lei. Ele tem que estudar a lei, o sentido já tem que estar lá, ele só aplica. Ele não... Mas acho que no Brasil a gente também tem uma tradição muito grande de jurisprudência. Agora acho que tem mais, né? Acho que mescla também, né? Acho que tem bastante. O caso que dá margem a uma outra interpretação, daí se faz uma jurisprudência. E aí né? tal juiz interpretou essa mesma situação com a aplicação dessa mesma lei, e aí você tem a mesma lei, mas divergências, né? Difere do caso, né? Acho que mescla um pouco então o direito aqui no Brasil, né? Porque na faculdade estuda direito romano, né? Mas não tem jurisprudência. Mas eu acho que o direito tem, né? Eu acho que no Brasil o direito romano é como no direito histórico, é mais histórico. Eu acho que a parte de aplicação é mais para a jurisprudência. Porque senão qual a função do juiz? Assim, se a lei já está lá. Mas tem uma diferença, como meus alunos me falaram, tem uma diferença muito grande entre o tipo de abordagem de leitura de leis aqui no Brasil em relação, por exemplo, aos Estados Unidos. Né? É muito grande. Você tem uma margem maior para a interpretação, porque lá Eles falaram que é o contrário, porque lá é muito aberto, né? Então são poucas mulheres. Se você pegar a Constituição, por exemplo, deles, são poucas linhas, né? E aqui é tudo detalhado, né? Então eu estava até argumentando sobre isso, eu fiquei meio de fora, então não sei, é sobre isso que eu quero que eles... Uma vez eu ouvi de uma pessoa, de um advogado, né, que justamente porque a gente tem um arcabouço legislativo muito grande, é que você abre para mais interpretação. Né? Quando você tem e a impressão que seria o contrário. Quando você tem isso mais restrito, pão, queijo. Porque aqui no Brasil, bom, assim, eu trabalho um pouco mais com legislação educacional, né? Mas é incrível quando você tem um artigo aqui que diz uma fecha, e o outro... mas um outro artigo da mesma ordenação normativa e depois os parágrafos. Te dá uma brecha. É incrível. Meu irmão sempre fala também que ler lei não é como ler texto, se interpretar igual um outro texto. Tem que ter os conhecimentos prévios, sei lá, direito administrativo, se ele de um jeito, penal de outro, civil de outro. Então, não pode ser qualquer leigo para ler, tem que ser um advogado. Só um advogado teria esse dom de ter... Uma relação de quem pode... Quem está legitimado para ler. A divisão social da leitura, né? Ele fala o Peixeira, quem está autorizado, né? Bom, primeiro que a gente nem entende os termos, né, como leigo, né? Sim. Você pode até entender, mas não é aquela acepção, não juridiquês, porque você acha que assim, entende, mas não é. Assim, tem que ser professor de português. Mas, quer dizer, então, segundo seus alunos, o livro americano, continua sendo assim como eles dizem aqui, quer dizer, de ter mais lugar para interpretação, liberdade, dessa common law, né, aqui. Porque aqui de fato parece que tudo tem que estar na letra da lei, né? Então se detalha, a nossa Constituição é detalhada, e ainda precisa de emendas, de PECs, né? Emendas constitucionais que ainda não foram formuladas desde 88, quando ela foi, né, promulgada, porque tem que detalhar, a Constituição americana é curta, né? Mas são os princípios gerais, né? De funcionamento do Estado, né, da nação. Mas isso eu acredito que seja um tipo de abordagem apenas, porque nada garante, nem pela discussão que eles fizeram, eu só participei como ouvinte, né? Nada garante. Tem um grupo defendendo um tipo e outro defendendo outro. Então, tanto aquela que é mais aberta, ela vai cair para a jurisprudência, porque não tem a lei, não tem como
dar conta do problema real, então vai cair para a interpretação também, e a outra nossa, que é muito detalhada, entra em contradição nas próprias linhas ali, então também vai levar a jurisprudência, então nada garante, né? Mas a discussão é interessante, né? Porque se opta por um ou outro modelo, né? Como que se dá, né? O olhar da gramática, acho que é mais ou menos por aí também. A gramática é uma legislação, vamos pensar isso, né? assim. Como você vai posta e fixa, né? né? Mas não, nada garante. No caso da AD, já trata mais do que acontece ali no discurso mesmo, né? Naquele momento, né? No discurso, né? Mesmo que tenha um direito romano lá, linguística, né? Ou as regras gramaticais. Seria a teoria dos universais aqui? A doutrina, né? Ele fala aqui, né? O que fica é que o essencial do sistema jurídico americano se fundamenta no princípio. Diante do primado da jurisprudência, a doutrina não se impõe jamais. Então você tem a lei, a doutrina, a linguística, e você tem o uso que se faz daquilo. É uma abordagem, e também a linguística, né? É uma abordagem muito mais empiricista, né? Que é isso que eles distinguem também, né? O racionalismo europeu e continental, que vem dessa tradição de que há uma razão, né? Que guia as regras, né? A razão que já guia de antemão, né? O funcionamento, ou esse empiricismo que é tradicional. O inglês também, né? Na filosofia, o empiricismo foi o desenvolvimento da filosofia inglesa, né? E a filosofia geral sempre foi por essa linha, né? O empiricismo. Já o europeu continental não, né? Alemão, francês, não, né? Então, é interessante que isso perpassa todas as áreas aí, né? Certo. Agora que veio, Agora eles ligam quer dizer, essa questão da composição racional e empírico ao campo jurídico, né? Porque eles dizem isso nesse capítulo 13 mesmo, né? Que ao contrário do que pensa Chomsky, né? Eles argumentando, né? A oposição racional e empírico. O Chomsky pensa que a oposição racional e empírico tem sua origem no campo puramente filosófico. Eles vão dizer, ao contrário disso, né, essa oposição tem início no campo jurídico, é o funcionamento do aparelho jurídico, né, que coloca essa questão, que por sua vez remonta ao modo de produção capitalista. Eles vão ligar com o político, nessa perspectiva marxista, e a determinação econômica, né, bem marxista isso, né, que determina a superestrutura, o jurídico está na superestrutura, né, e o filosófico também, né. Bom, aí a partir daí eles vão para o 14, entrando na questão, relacionando isso também com como é que ficou? Eles traduziram o It's, não, né? Não, It's não. e Joke. Não traduziram nem Joke. Tá. Bom, claro, o Joke está em inglês no livro em francês, então tinha que manter e o It's
é alemão, né? Então tinha que manter nas línguas originais, né? Seria uma tradução X, chipiada? É, porque o Witz é o... Quer dizer, na verdade é a palavra em alemão que eu entendo para xiste, para piada, anedota, né? Mas o Peixe sempre faz essa distinção entre Witz e joke, né? O modo Witz como esse modo que é o Witz judeu, né? Esse modo de humor, né? Pessimista? Pessimista, né? Que é aquelas duas, aquela piada do anedota do 195. Do alfaiate. do alfaiate, se mostra bem a distinção, né? Fazendeiro? Não, camponês. Do camponês também, mas do alfaiate, né? O alfaiate é o O Witz. camponês é o John. Witz. Tá. O camponês, que tem o camponês e tem o alfaiate, tá certo, O camponês é o joke, e o alfaiate é o Witz, E por quê? Quer dizer, ficou claro qual é a Eu distinção? entendi que o joke é mais para assim, uma visão otimista, né? Do sujeito em relação a um otimismo geral, mas aqui no caso da piada seria quando ele fala: se o Senhor tivesse visto o estado dessa terra quando Ele me deu, né? Quando Deus me deu. Quando Deus me deu, né? Quer dizer que é um otimismo como assim, por exemplo, o ser humano. Mas o ser humano faz mais do que Deus. Faz né? mais que Deus, Ele consegue dominar, né? Porque ele fala dominante. Ele vai até falar em ideologia dominante, eles vão falar, né? Dominado, porque é o dominante. O camponês dominou a terra, a natureza, melhorou muito. Quer dizer, se deixasse por Deus, estava aquele horror, né? Mas ele foi lá e fez. Né? Os dois estão acima de Deus, né? Tanto no joke quanto no Witz, mas por um outro ângulo, né? No joke tem esse otimismo eu melhorei, eu melhorei, melhor, E no Witz, é o Witz que fala, né? Seria Witz, porque alemão é Witz. É que em inglês se usa essa palavra, e aí eles falam Witz, né? Mas em alemão é Witz. Mas veja a calça e veja o mundo, né? Quer dizer... Mas a calça está perfeita, agora eu melhor não sei as coisas. Se eu faço, eu consigo melhorar. Agora o que Deus fez, eu me submeto ao. Quando ele fala submeto ao destino histórico, né? Eu me submeto ao destino histórico. O mundo não tem jeito. Essa porcaria vai continuar sempre, né? Então. porque o artefato que o homem fez ainda está, de qualquer forma, no Witz está melhor do que Deus. Sim. Porque ele dá conta do que ele consegue fazer. A parte dele, ele faz. Mas ele não vai mudar o mundo. O mundo é essa porcaria que Deus fez. O outro mudou o mundo. O outro mudou o mundo, exatamente. O outro pega o mundo ruim e transforma, né? E deixa o mundo bom. Ele transforma a natureza, né? O alfaiate não, né? Transforma o que ele faz. Ele consegue fazer bem, mas o mundo é essa porcaria mesmo, não vai mudar, né? Então é um pessimista, é aquele que submete, como eles falam aqui em algum lugar, ao destino histórico, né? Porque o mundo está aí, é isso, né? Não tem jeito. Ele não vai dominar a natureza, né? Controlar para melhorar, né? Para conseguir melhorar, ordenar, regulamentar, deixar tudo em ordem, né? Isso não tem como, né? O mundo não vai ser assim, né? Eles fazem essas distinções, né? Um é a submissão ao destino histórico, né? O Witz, a ideologia dominada, eles usam essa expressão, né?
e que acarreta a possibilidade da desrazão, do não sentido, daquilo que está ruim, que está desordenado, que está, né, fora de lugar, que não vai entrar no ordenamento, né, da perfeição, né? E o outro não, é a dominação sobre a natureza, né, o John, o companheiro, né, para consertá-la, para consertar a natureza. A natureza Deus fez mal, né? Fez ela também uma porcaria, mas eu vou lá e conserto, né? Regular, consertá-la, regulá-la, deixá-la em ordem. Então eles usam o termo ideologia dominante, e a razão, que é natural, né? E a razão é natural, não há lugar para desrazão, não há lugar para o que foge da ordem, o que foge do bom caminho, né? Porque esse que foge do caminho vai ser dominado, né? Não vai permanecer, né? Então a razão vai acabar dominando, né? A normalidade vai dominar, né? Como é que foi traduzida a anedota da Paris? Qual a relação entre Paris, o urso polar? O tradutor explicou. Ah, explicou. uma nota. A homonímia, né? Em francês. Homofonia, na verdade. Homofonia em francês. Qual é o... Está em qual capítulo? Qual é o capítulo? 14. Nota 1. Nota 1. É esse mesmo. Enfim. Deu para entender, né? Porque em francês é uma homofonia, né? Tudo fica métropole, né? A palavra que... Deixa eu ver como é aqui. Eu não achei ainda. A resposta seria nenhuma, né? Paris é metrópole, Virgínia amava demais Paulo, o explorador ama estar no polo e o urso branco é dono do polo. Então, mas é que em Paris, em francês, dá uma... todas as respostas tem uma homofonia, né? Porque você fala Paris, Virginie, l'explorateur, Louvre Blanc. Paris é metrópole, né? Virgínia é metrópole, amava demais, é metrópole, né? Paris, Virgínia é metrópole, é o mesmo som, né? L'explorateur é metrópole, ama estar no polo, né? L'explorateur é metrópole, o som é o mesmo, né? E Louvre Blanc é metrópole, é o senhor do polo, né? Louvre Blanc é metrópole. Então é sempre metrópole. Né? A resposta é sempre igual. Só que a nota não explica direito. Acho que foi Francês, esse último jogo é possível por só causa do último que fala. Do polo. Não fala de todas, que né? aparece freneticamente no Polo, Mas não fez a frase. Tem frase. Só fala da homofonia. Da palavra. Do polo. É toda a frase. É toda a frase. Paris é métropole, Virgínia é métropole, l'explorateur é métropole, Louvre Blanc é métropole. Exatamente igual. A brincadeira aí está na regra, né? É porque ele fala aqui nos primeiros parágrafos do capítulo, né? Do enigma, que a brincadeira está na regra, né? Não na questão que é do vix, do joke, que tem a ver com absurdo, na regra, no caso, a homofonia, é uma regra, é uma classificação, não sei, sintática, né? Da gramática, aliás. Não tem a ver, é diferente daquela do camponês e do alfaiate. E é a história do Édipo também, né? Porque em grego
tem homofonia, né? Tem também? Porque é oide e pose. Pose é pé. Daí só muda o primeiro som de duas pernas, quatro pernas, duas pernas. Então o pose repete sempre, né? Eu sei que a resposta para isso, mas eu não sabia dessa, da repetição. A resposta para esse enigma aí, colocado pelo oráculo, que é o homem, né? Quem é que de manhã marcha com 4 patas, à tarde marcha sobre 2 patas e à noite marcha sobre 3 patas. Estaria para a noite, exato. De manhã o bebê que vai gatinhando, o homem em pé, e já o ancião com a bengala. Então são 3. No final do dia, no final da vida. No caso. Que é a repetição do nome dele, né? Do nome dele. Óidipus, que é o mesmo o oi, pose é pata, isso é pé. Não é o que repete, mas tem essa repetição fonética que tem nessa do metafórico, que caracteriza o enigma. Eu acho que lá naquele passo a passo de psicanálise da Zahar, tem o livro da Ana Sentini, que é o Mito e a Verdade, e ela fala disso. Eu não me lembro, foi lá. Assim, foi dela que eu soube dessa história, né? Ela fala do plástico. Foi ela que me contou. Mas eu acho que está escrito isso nesse livrinho. Como é que chama? Eu acho que é Mito e a Verdade, da Ana Vicentini. Ana Vicentini. De Azevedo. O livro é Passo a Passo da Psicanálise. Das Zahar. Acho que é aquele pequenininho. Uma versão, né? Interessante. Ok. Tá, então eles relacionam o Witz, fazendo a relação aí com o Joe. Mas por que eles entram com isso, né? Depois do jurídico, depois da gramática. O Witz e o Joe estaria para a questão ali dos procedimentos, né, do debate. E o enigma estaria para a questão da regulamentação, né, das regras. Um encontraria as regras, o outro o natural, o normal. Não é? O gramatical e o agramatical, teria essa relação, o gramatical, agramatical. O enigma seria a quebra com o gramatical, né? A brincadeira com o gramatical, né? O enigma. Mas o Witz também não quebra? Também. O Witz não estaria mais para a lógica, assim, que o... O que eu entendi é essa primeira distinção, né, entre esse do jogar com a norma e o outro jogar com o sentido. Que daí jogando com o sentido tanto o Joe quanto o Witz estão lá. E daí depois ele faz a distinção entre o Joe e o Witz, mas já os dois em oposição ao enigma. Foi isso. Mas tem uma exato, mas eles fazem depois essa distinção. Os dois jogam com sentido, o Witz e o Joe. Os dois entre si ou os dois também? Mas tem uma distinção. Os dois entre si. Sim. É a questão da razão, né? Isso eu não lembro. Existe uma diferença da relação com o absurdo. Não é? A relação está no último parágrafo da 195. No capítulo 14. 14, São os dois últimos. Os dois últimos parágrafos. O primeiro fala do jogo e o segundo do Witz. Compreende-se que em tal terreno o equívoco e o incongruente sejam apenas ervas daninhas
que a jardinagem lógica se empenha em fazer desaparecer. A ambiguidade anglo-saxã é fundamentalmente dicotômica. Ela se inscreve nesse mundo lógico reduzido, nesse modelo reduzido construído pelo raciocínio lógico. A relação do humor judeu com o absurdo é diferente. Não se entrega nunca à pura lógica, mas supõe sempre um desvio pela história, a língua, o texto. O Witz é obcecado pela letra de um texto indefinidamente ambíguo, desprovido na origem dos limites da pontuação e das marcas modalizadoras da afirmação e negação. Um aquém da frase, nos conteúdos indeterminados e inacabados em suspenso, como a escrita do jansenismo de Port Royal. Um aspecto da ambiguidade que não podia escapar a Chomsky. A linguística americana encontra-se do outro lado, do lado de um humor lógico surdo ao equívoco. Então, aí tem a diferença a entre os dois, distinção, né? São entre os dois. Então, a linguística americana está do lado do joke, né? A linguística americana está do lado desse aparato, o aparelho jurídico, o sistema jurídico americano. Tudo tem que ser ordenado, né? Não tem espaço para o equívoco. Não tem espaço para o equívoco. Porque o que fundamenta esse ordenamento é a lógica, né? Tem uma lógica de base, né? A semelhança é que os dois, né, tanto o Joe quanto o Witz, Um absurdo, né? Só que o Joe conserta o mundo. Isso. Né? Ele dá conta do absurdo. Isso, da Ele só escancara. Exato. Joga essa impossibilidade, né? Então, não é surdo ao equívoco, portanto, né? Escancara as contradições, o fato que o equívoco não tem como consertar, né? O Witz, né, obcecado pela letra de um texto, como você leu, né, ele tem um texto indefinidamente ambíguo, né? E isso, se a gente pensa, né, e eles fazem uma nota aqui a respeito disso. É a nota 7. É da escrita hebraica? Deixa eu ver. Quando fala da origem desprovido, na origem das fronteiras, né, da pontuação. É desprovido na origem dos limites da pontuação. E aí tem a nota técnica, que é: a escrita hebraica é determinada pelas consoantes. Este fato, associado ao papel místico que lhe é atribuído nos cálculos dos números da Cabala, retoma as constatações feitas acima sobre a função imaginária das consoantes no espaço do pensamento conceitual. Aqui agora, as vogais representam o nível do sensível e do acessório. Então, e é interessante, né, que a escrita hebraica, a escrita dos judeus, tem a ver com essa questão de não deixar tudo claro, né? Porque a escrita não tem vogais, né? Então sempre tem o texto tem que ser interpretado, porque tem que ver o que aquela palavra significa, né? Porque pode ser mais de uma palavra, às vezes, né, conforme as consoantes, mas naquele contexto, naquele texto, né? É sempre ambíguo, portanto, né? E é legal que tem aquele trabalho do talmudista, que ele constrói textos a partir do Talmud, né? Ele vai pegando trechos do Talmud e constrói um texto, um outro texto, mas a partir da letra do Talmud. Até o pai do Freud escreveu uma carta do Freud só com o Talmud, ele pegou o Talmud e escreveu. Montou uma carta, um outro texto. Que, sei lá, parece que é mais um trabalho do significante, né? E o significado é sempre dado depois, nessa outra reorganização da cadeia. É muito interessante.
interessante que seja uma escrita assim, né? Portanto, os conteúdos não são, sempre são indeterminados, né? Claro que na escrita, na língua, na escrita hebraica religiosa, né, tem os interpretadores, né, os irmãos, aqueles que estão, de novo, autorizados a interpretar, né, a ler o texto, mas é uma questão de, quer dizer, o próprio texto é amigo, o próprio texto, pela forma de escrita, né, porque a escrita nunca é acabado, nunca é determinado, né. Interessante. Então aí, né, eles fazem a diferença aí, relacionando com a linguística americana com Chomsky, né, com essa, do lado aí do joke, daquilo que tem uma lógica de fundo, né? Então, se o mundo está ruim, então é possível voltá-lo à sua forma perfeita, né? Fazer ele voltar à sua forma perfeita, né? Porque tem uma forma perfeita, e essa né? forma Tem uma perfeita, lógica. E essa forma perfeita sempre remonta à origem, né? Antes do pecado. Assim, né? E no caso da língua, é uma forma lógica que está nessa, para Chomsky, né, que fica buscando a gramática universal, está na gramática universal, né, os princípios fundadores de todas as línguas, está na língua como órgão mental, né, que é a perspectiva biológica, né, se é um órgão mental, né, a capacidade da linguagem é um dispositivo mental, é um órgão, né, que está na mente do homem, né, do humano, ela já tem lá uma coisa imutável, né? Não tem nada pronto. Imanente, né? Prestes a... Aí não há lugar mesmo para o histórico, né? Químico, né? Que é sempre a questão deles, né? O discursivo, o histórico, né? O não sentido, né? Que permanece como não sentido, como uma possibilidade de equívoco, não tem lugar. E volta a questão dessa piada, dessa joke aí, né? Porque se Deus deu um órgão, né, mental, e só colocou ali no ser humano, né, esse órgão mental. E o ser humano é o ser humano que tem a capacidade de linguagem, né? Então, essa visão do Chomsky, né, que todo falante tem a língua na cabeça, como é né? Quer dizer, o órgão mental foi dado, e a partir daí Deus fez mais nada. Só o homem, né, que desenvolveu essa capacidade de língua, né? Tem bastante a ver, né? E é interessante também pensar nisso, né, do jeito que eles abominam o jeito dos outros povos, né, admitirem a religião, né, ou perceberem a religião, né, que é vai bem contra o que eles acham, né, de religião. Porque, tanto no Oriente Médio, né, então eles têm toda aquela questão, a questão religiosa para eles é fundamentalista, né?
É, fundamentalista e assim, também que rege tudo, né? Então, rege a vida, a morte, rege a família, rege... E exclui a ação do homem, né? Porque então a pessoa se mata porque Deus quis assim, né? Então, e o americano abomina isso, né? E tenta reprimir, né? Porque não é o jeito dele ver. Ele acha que Deus é só um pouquinho, né? Mas isso vem de um fundamento, né, de um deslocamento antropocêntrico e teocêntrico, né? Parece que no Oriente Médio não houve esse deslocamento. Né? Deus, a vontade de Deus essas teocracias, né? Estou acima, o homem. Deus está acima, a vontade de Deus está acima. Mas incomoda os americanos isso, né? Aliás, os americanos são incomodados com todo modo de vida que não seja deles, né? Aí eles vão lá e intervêm, né? O problema é se eles estenderem. É sistema político, né? Se é comunismo também, porque os americanos vão lá e intervêm. Agora vem dizer que é uma questão de otimismo, né? Eles podem melhorar. Eles podem melhorar, eles podem ensinar como é o melhor, né? Podem matar milhões para ensinar como que é o melhor jeito de viver. Exato. E isso é muito forte, né? É profundo isso, né? Acho que é da própria Constituição, né? No modo de pensar do sujeito, condição de produção deles, né? E uma coisa que eu estava pensando, porque eles acabam falando no inconsciente, né? Que é a linguística americana, não admite a possibilidade de um inconsciente, né? Ser consciente, que é isso que vai fugir, né? Fazer com que a língua fuja do controle, das técnicas, da lógica e tal. E em termos de psicanálise é muito interessante, porque nos Estados Unidos a psicanálise, da forma como ela é praticada na Europa, seja freudiana, lacaniana, kleiniana, e que é praticada por muita gente aqui no Brasil, que é praticada por muita gente na Argentina, né? A gente tem, diz que tem um psicanálise em cada esquina, né? Não existe nos Estados Unidos. É a Ego Psychology, é a psicologia do ego. É a partir da ego. tradução inglesa do Freud, né? E daí eles tiram transformaram essa coisa do ego, né? Desse sujeito que tem algo. Desse self, né? Mas ela é mais behaviorista, comportamentalista. Não, tem as linhas comportamentais, mas mesmo que eles... O que da psicanálise entrou se transformou nessa Ego Psychology, na psicologia do ego, quer dizer, é o eu consciente, controlado, controlador, que tem que aparecer, né? E tem muito a ver com o povo americano mesmo, o perfil do americano. Então, ele vai, ele conquista, ele consegue, ele é capaz. Exato. O Freud, quando foi para os Estados Unidos, falou, né? Porque ele estava no navio com Jung, ele falou que estamos levando a peste para os americanos. Mas os americanos não deixaram a peste. Vieram com a vacina do ego, pronto. Pegaram só o ego. Essa parte aqui a gente gosta, né? Porque a parte do que pode controlar. Isso dá certo para a minha cultura. Exato, exatamente. Não tem como. É muito interessante. Né? Então... E daí vem o aquele Carl Rogers, é Rogers o sobrenome. Carl Rogers. Que é aquela How We Think. E daí ele cria todo um mecanismo de como... que é baseado na Ego Psychology. E que pauta, inclusive, ensino de língua. How We Think. É um absurdo. Poderoso? Barbaridade. Vendeu muito. E ensino de línguas, muita gente. O reflexivo, né? Que eu estava relendo a dissertação. O reflexivo tem essa base. O reflexivo é rogeriano. Exato. De um empoderamento dos sujeitos. É reflexo do que você fez, consciente. Aí você muda perfeitamente, né? Conscientemente. Quando você toma consciência, você muda. Exato.
Tinha uma... Se não ficou bom é porque não mudou tudo ainda. Exato. É uma mudança, né? A terra não ficou boa ainda porque não tive tempo de trabalhar ela bem para deixar ela perfeita, mas vai ficar, né? Eu lembro quando teve o 11 de setembro, os ataques, eu fiquei, foi assim uma repercussão que teve aqui no Brasil foi muito forte, né? E eu fiquei muito preocupada com a minha família de lá, né? E eu escrevi no Skype, entrei em contato com eles. Não, imagina, aqui não tem nada, se fosse nada, né? Nada, absolutamente nada. Não, bobagem, imagina, não se preocupa não, o que é isso, não. Se foi lá, não é aqui, não tem nada que eles vão dar conta e tal, né? Porque até então a gente não sabia a dimensão que aquilo poderia tomar, se ia parar, se não ia parar, né? Uma vez, nessa época, Assim, eu acho uma arrogância, sabe? Achar que... Eu ia super Domínio total da situação. Todos esses filmes super comerciais, né, do cinema americano de ameaças, seja terrestres ou extraterrestres, sempre tem um presidente norte-americano que sabe o que fazer, que não hesita em nenhum momento. A própria aeronave, exato. Sempre americano salvando o mundo. Salvando o mundo e eles não hesitam, porque a solução vai vir deles. Eles vão conseguir controlar esse mal. Né? Eles fizeram um museu do Memorial 11 de Setembro. Assim, a gente ganhou dinheiro com isso. Qual foi? O que a gente estava vendo? Uma bobagem. No lugar das torres gêmeas. No local das torres gêmeas, um quadradão assim enorme, né? São 2 quadrados no lugar onde elas estavam. Virou. É assim. Sim, já está vendendo muito dinheiro. Aí eles fizeram um buraco mesmo, 2 buracos literalmente. E aí tem a cachoeira e depois no centro o buraco onde estava o prédio. E aí ia ficar aquele espaço vazio, né? E é enorme, são 2. E em volta de cada quadrado assim, o nome de todo mundo que morreu. É uma placa de ferro, e o nome é vazado. Aí eles põem luz embaixo. Aí seu nome escrito na calçada da fama. Aí eu vi um dos nomes assim, você vai olhando aquilo, né? Um dos nomes era fulana de tal, com o seu unborn son, então aquele apelo. E aí, depois todo o resto é jardim. E aí fizeram um memorial embaixo lá onde era a torre, mantendo as colunas, né, como obra de arte. Então, as colunas de ferro que foram retorcidas do não sei o que andar, virou arte. Ela está na parede assim de 10 metros de altura e ela fica exposta lá como uma obra de arte pendurada. Significa, né? Porque o wake-up call que o Oriente quis dar para os Estados Unidos, eles estão ressignificando de outra forma. Aí o carro do bombeiro que queimou lá, tá lá o carro, do mesmo jeito. Né? Então eles... tá ressignificando, né? Tá tirando o wake-up call e a ameaça, né? Não é tudo. Que bobagem que a gente estava vendo outro dia, o Márcio falou para nós, olha só, acho que era uma série que nós estávamos vendo eu estava vendo na internet e tinha uma ameaça lá com não sei o que, acho que era extraterrestre, eles chegavam, destruíam, aí, mas o presidente americano, ele fala assim, ataque, leve todo o exército, para um lugar, não sei o que, ataque. Nunca ele hesita, né? Ele sempre sabe o que fazer. Né? Aí não dá certo, aí eles ficam vendo pela tela que as forças, né? Dominam tudo, porque eles estão no lugar, tem todos os pontos de luz, aí somem, porque eles se transformam e somem. Eles acham que eles cercaram, que o exército cercou, que eles estão cercados naquele lugar.
eles sobem. Aí ele fica assim, meio segundo com aquela cara de né? E agora? E aí já tem outra solução, né? Muito rápida. Né? Faça isso, faça aquilo. É sempre... Né? Não vão nos dominar, nós dominamos. Né? É sempre isso. Tem lugar para indecisão, para determinação, para ambiguidade, para hesitação. E tudo dá certo, né? Como eles imaginam, acontece. Exatamente. Bom. E aí a frustração precisa ir para algum lugar, né? Por isso que eu ando no bem no João, né? Não, a frustração precisa ir para algum lugar, né? Daí come o McDonald's. Come aquele saco de salgadinho desse tamanho. Precisa ocupar o espaço. Tudo assim. Tudo assim. E às vezes a pessoa mora sozinha e leva para casa. Pra cima de cachorro. E aí come, né? Uma forma de ocupar espaço. Preencher de alguma forma, né? Já no finalzinho dessa até 14, eu fiz uma anotação aqui. Quando ele coloca, o Chomsky, né, quando coloca a questão do biológico, né, automaticamente a questão do biológico sendo colocada como preponderante, ela coloca o histórico em xeque. Porque se é biológico, então não tem lugar histórico, né? Histórico, como ele fala aqui, né? Tivesse marcado encontro no coração de uma concepção biologizante ahistórica. Então, as últimas palavras, biologizante ahistórica, biologizante é necessariamente ahistórica. Né? Uma vez que você considera o biológico, você desconsidera a história. A evolução, né? As mudanças, né? Históricas. Está na matriz, né? O biológico é a matriz. Exato. Não tem, então, agora o capítulo ele fala que até porque o real da história ele não é palpável, né? Não é racional, da gramática já seria mais palpável. Não sei em qual parte que ele fala, se é mais pro final, que o real da história ele não tem como ser apreendido, né? Da gramática, como é regra, é um real que você pode, vamos dizer, atingir, né? Na verdade não é mais real no sentido psicanalítico, né? O que está lá codificado já, está expresso. Eu não lembro. Definitivamente a história escapa ao conhecimento. É no segundo parágrafo no meio. De qual? 15? 15. Do Marciano. Segundo parágrafo, finalzinho do segundo parágrafo. Definitivamente a história escapa ao conhecimento, porque ser real não é imediatamente presente na razão, como é, por exemplo, o real da gramática universal, perceptível na própria existência da linguagem. O real da gramática universal, quer dizer, esses princípios que são supostos, né, existir, que é o que? Vocês sabem? Perceptível na ele se dissolve na crença. Compreendemos, desde então, que o real histórico seja objeto de uma expulsão fora da esfera racional, em nome da luta contra o empirismo. Da história como órgão mental, não há grande coisa para entender. Existe só mental, né? Físico concreto. Por isso não pode ser histórico. Exato, nessa concepção biologizante, né?
O Lacan, respondendo para o Chomsky, fala, né, que se a língua está em algum lugar do corpo é no pé, que é o único lugar em que ele encontra resistência, né? Toca alguma coisa. Que no cérebro não está mesmo, né? Foi lá que eu falei que no cérebro não está mesmo. Que ele já estudou, né? Todo o cérebro, ele viu muitos cérebros no curso de medicina e tudo, não tem língua nenhuma. Esse órgão mental não tem, não existe. Essa questão do real, né? Vocês discutiram já há algum tempo atrás, quando eu não estava vendo naqueles dias que eu ouvia as gravações, né? E agora volta, de vez em quando volta o real histórico, né? Então, aí eu fico pensando assim, porque para Peixe, eu acho, pelo que eu entendo, né? Peixe, ele pega o real, a noção de real da psicanálise, mas ele não faz psicanálise, ele faz análise do discurso, né? Então, o que eu entendo de real para Peixe, por isso que quando ele fala real da história, o real da língua, real... Tem vários, e para Lacan não, Lacan tem um real só, né? Então, mas é que para Peixe o real é a contradição. O real é a contradição. É o impossível. A psicanálise não é o impossível de ser simbolizado. Isso é para quê? Esse é o conceito para a psicanálise. E Peixe, eu acho que ele entende isso, né? Esse conceito de real, é o impossível ser simbolizado, e ele vê isso acontecendo na histórica como uma contradição. Na ideologia também, na língua também. Também a contradição, o equívoco, né? O equívoco, a contradição. Por isso que ele fala real da língua, real da história, não é? Acho que sim, mas mesmo assim é estranho que o real passa a ser um lugar, ter um lugar, né? Se você divide, né? Não é o real da história, o real da língua, e se o real da história é a contradição é algo, quer dizer, mesmo assim, define o real, o conceito lacaniano do real, né? Porque a contradição é algo que se apreende, se compreende, né? Pode-se falar a contradição da luta de classes, é isso, né? Para ele. O real da língua, a contradição, o equívoco, é algo de qual se pode falar aqui, né? Produziu-se o equívoco. Isso. Coisa, que eu concordo com o Bruno, quando ele falou, é o resultado do trabalho do real, né? É o resultado do trabalho do real que você vê. O resultado do trabalho do real, você pode ver a contradição, você pode ver o equívoco, né? Mas não é o real em si, né? Não seria o real nos termos de Lacan. Não seria. Mas o real irrompe. Aqui tem um capítulo, um título. Quando você observa essa erupção na língua, tem o equívoco, na história é a contradição. Mas para mim, falar em real da língua, fica muito marginalizado, né? Real da língua é impossível. Você coloca a confissão do equívoco no real, se você até questionou, né? O título aqui. Mas de alguma forma também não pode ser simbolizado, né? O real da história, por exemplo, a contradição, você percebe, você localiza, e o real da psicanálise você não localiza, entende isso. Mas na hora que você percebe o equívoco, você não pode fazer nada, porque aquilo é o equívoco, então você também não consegue aprender, né? Então, você percebe, mas na psicanálise, por exemplo, o real é trabalhado a partir do ato falho também, da letra que rompe, o real, não é? O real, ele só dá notícia através do simbólico, né? Não existe o real. O real é justamente o equívoco, esses momentos de falha. Em que o real irrompe, quer dizer, não é a falha, não é o equívoco, é aquilo que produz um equívoco. Resulta.
a falha, o que irrompe é o sintoma, não é? É o sintoma de um real, né? De uma coisa que não pode ser simbolizada. E como... Então, mas se dentro dele sintoma não está simbolizando? Ou não? Essa simboliza, não é o resultado que você tem, não o real em si, não. Mas não é ele manifestado em forma de sintoma, então não dá. Porque o real, que o Bruno falou, o Bruno falou, acho que eu repetiu. Ele se dá pelo simbólico, não tem como. Não tem como aprendê-lo, né? Não tem como aprendê-lo, mas ele vai, ao se manifestar pelo simbólico, o simbólico é detectável, né? Sim. Então, e aquilo que se detecta de real no simbólico é talvez um sintoma de algo que não se estabelece, né, que não se estabiliza no sujeito. Muito difícil. Daí que eu vejo que dá pra pensar, eu não sei se o Peixe não pensa nisso, não pensou nisso quando ele estava falando. Eu acho que a questão é que o real, se o Peixe fala, não é o real do arcano. Não é. Tem que Tem controlar. diferença. Não é, mas eu penso que talvez ele tenha se inspirado nisso para poder falar de real da história, né? Porque ele não trabalha com psicanálise. Mas esse conceito parece que brotou da psicanálise né? Então, por isso que eu penso assim que não dá para exigir ou se esperar que Peixe vai falar de real e não de real da história, do real da língua, do real. Eu acho que ele tem mesmo que falar de real da história, real da língua, real da... Não é um erro dele. Não. É uma forma de trazer um conceito de outra área e reformular para aquilo que ele quer, né? Para a sua teoria. É uma forma de ver, né? Mas de qualquer forma, de qualquer modo é estranho que o real para Peixe, quer dizer, deixa de ser algo inominável e ilocalizável para se tornar localizável, pelo menos, né? Inominável também. O real da história, o real da língua. A língua tem um real. Nisso foge um pouco, se distancia da psicanálise, se diz, né? Porque para Peixe ainda tá coerente, porque ele trabalha com práticas, né? Sim. A ideologia é prática, ele trabalha com práticas, né? Então, para ele faz sentido ainda. Né? Não é uma incoerência. Sim. Não, sim. Não é uma incoerência. E isso também seria interessante voltar para o Althusser, porque ele tem a influência do Althusser também aí, né? Como o Althusser também lida com a psicanálise e traz a contribuição, algo da psicanálise para pensar a ideologia, para pensar, né, o simbólico, o real, o imaginário, mas também reformula para os termos dele, né? E tem uma influência em Peixe diretamente do Althusser, que claro, se influenciou também pela psicanálise, né? Peixe também pela psicanálise e via Althusser também, né? Mas é uma questão complexa também. Porque até, quer dizer, a
aquele livrinho, eu falei para você daquele livrinho da Pascal Giraud, né? Althusser. Tá lá em casa. Ah, tá. Althusser, ela psicanalisa, Althusser e a psicanálise, ela mostra essas aproximações, né, do autor mostra do Althusser com a psicanálise, ele trazer esses conceitos, né, trazer mesmo para pensar a ideologia, né, ele tem essa cara, né, porque ele visualiza, né, mostrando como um desenho, né, uma ilustração, o grande sujeito e os sujeitinhos, né, como o significante mestre e os significantes ligados, a inspiração direta de Lacan. E também coloca, né, a ideologia como o domínio do imaginário, mas também tem um simbólico lá que não é muito levado em conta, mas essa autora, Pascal Giraud, ela mostra como também na ideologia existe o simbólico, não é só o imaginário que funciona para Althusser, né? Mas também é uma reformulação, né, que Althusser faz de alguns conceitos da psicanálise lacaniana para a teoria dele, né? E que foi criticada por autores, bom, né, dizendo que torceu a psicanálise para então, isso encaixar, enfim, né? Porque os conceitos, mesmo ele escreveu sobre isso, dizendo que os conceitos eles são criados, são pensados, enfim, né? São elaborados para que sejam utilizados mesmo, né? Adaptados eles caminham, né? Eles caminham sozinhos, né? Deslocados. Sim. Nem todo mundo concorda, né, com isso. Então tem essas questões também. Não, ele não entendeu bem, né? Quem julga que o conceito é imexível. É único, verdadeiro. Acho que tem algumas linhas que não admitem isso, né? Eu queria que isso vai falar com uma relação anal com isso. Não solto cocô, né? Guardo. É só meu. Ok. Bom, e por que o título desse capítulo 15 é a linguagem humana vista por um marciano? Ele volta lá no marciano, eles voltam, né, no marciano, lá no início. Que é a língua de Marte, né, a introdução do livro. Ele fala que os próprios chomskyanos chegaram a imaginar um pesquisador marciano bem equipado e tão pouco sensível às considerações da ética humana quanto o médico nazista. No finalzinho. No final da primeira página da 15, do capítulo 15. Então, parece que essa coisa de marciano partiu dos próprios seguidores de Chomsky. Não partiu dele próprio? Dele próprio? Do Chomsky. Eles citam Jacob Pollock, né, por exemplo. Faz uma citação, é a terceira nota, né? Depois, acho que essa parte você estava lendo, você anota, né? Deve sempre sonhar, talvez eles pudessem. Aí vem a citação, talvez eles pudessem, marciano sim. Sem violentar nenhuma regra da ética científica marciana, provocar certas mutações genéticas entre os humanos para determinar suas consequências eventuais no comportamento linguístico humano. É Jacob Pollock, 79. No imaginário, o romance de ficção científica pura, por enquanto, a inserção de Ian Watson numa experiência em 3 partes, perturbação da lógica, da percepção visual e da linguagem entre as crianças educadas
Em meio isolado, um linguista ensina a uma criança uma língua inserida, traduzida por um computador. A criança ficará louca. Que é uma especulação, como dizem, né, com a fronteira dos mundos possíveis, né? Quer dizer, será que o marciano poderia modificar, né, a linguagem humana, permaneceria, tem algo, no fim das contas, a conclusão é de que tem algo inato ali, né, que é o tal do órgão mental, tem algo lógico na matriz que se mantém. Eu achei estranho, né? ele seguindo uma linha biologizante, ele citar esse exemplo não precisaria nem ir tão longe, assim, marciano, né? Uma hipótese também, assim, absurda, né? Poderia imaginar, por exemplo, o caso das baleias mesmo, que elas têm uma linguagem e o homem teria condições de se comunicar com ela? Não, porque a constituição biológica não permite, né? Os órgãos são diferentes. Se ele tem uma visão, uma visão biologizante, essa hipótese aqui, não sei, eu achei um pouquinho assim forçada, parece, né? Pouco científica, já que ele queria dar um caráter científico. Não é ele, né? São aqui Jacob Pollock. Não é a teoria dele? Quer dizer, a partir da teoria dele eles ficam elucubrando, né? A gente tem que considerar a época em que isso foi escrito, né? Porque nessa época tinha toda a questão dos OVNIs, sei lá. Dos OVNIs, se não me engano, dos círculos também. Cornfield, Milharal. Foi uma febre americana, assim, uma foi coisa. Quando começou a surgir aquela coisa de tirar os órgãos das vacas lá. Então tem todo um contexto, né, para criar uma hipótese assim. Muitas dessas ideias estavam relacionadas nessa década época, estavam assim, o quê? 60, 70? Isso é na década de... Não. O Russell, o caso Russell é da final da década de 50, quando, né, supostamente alguém viu, pegou, guardou, né, levou para tratar os extraterrestres lá. Tem um filme, né, sobre isso. Mostra lá os seres com os olhinhos sempre puxados. São todos orientais. Né? Sim. E isso foi o final da década de 50. Isso foi uma febre também, né? Aí década de 60, 70 a febre dos OVNIs, quem via, quem não via, veio, não sei quanta gente viu, e o milharal, as marcas do cornfield no milharal, e os órgãos nas vacas. Isso eles chamam até de histeria coletiva. Isso é uma coisa que também sempre pegou os americanos, né? Sempre teve muita importância para eles essa coisa do extraterrestre, das invasões, que é o que talvez na cabeça deles seria isso que os aniquilaria. O desconhecido. A Guerra dos Mundos, né? Fala disso, né? A Guerra dos Mundos, né? Porque Deus pôs a fichinha, né? Algum medo, um temor assim, o temor do incontrolável, né? Do desconhecido. Desconhecido, que não se conhecido, não dá para controlar. É preciso conhecer para controlar, né? Eu tinha lido isso mais como uma metáfora mesmo, de um recurso lógico para sustentar essa... Porque eles vão nessa linha do biologismo até um ponto em que o humano não dá conta de explicar, então eles colocam, eles têm, né, pelo menos desse jeito que eu li, eles usam esse recurso do extraterrestre numa tentativa de sair do simbólico, do humano, para mostrar como a língua é intrínseca, essa faculdade da linguagem é intrínseca e de fora ela poderia ser alterada. Se todo humano tem esse órgão, né? Então alguém poderia mexer. Eu vi mais
num recurso mesmo de argumentação, para justificar esse caráter biológico que do humano, na hora do humano, não se teria como dizer então eles jogaram contra um plano para poder justificar. Usando de uma metáfora. Mas eu estava falando para elas, eu entrei no site oficial do Chomsky e lá tem um artigo que rebate essa teoria. Tem um artigo que rebate, o site oficial do oficial. Um artigo tem dele. A foto dele. Não é dele. Não é o dele. artigo não é dele. Tá, ele postou. É legal que está no site dele rebatendo a Sei. Só que eu não imprimi nada, eu li no computador e faz alusão a justamente essa argumentação aqui do Marciano. Ele vai rebatendo, bem interessante. Uma olhada. Chomsky.info. Ele fala, site oficial ele dele. fala do Marciano para justificar esse experimento que ultrapassa a ética humana, né? Então, é tão da ordem do absurdo que ele precisa colocar em outro lugar para poder... Claro, porque realmente o humano mexer no homem a esse ponto, né? Eticamente não é permitido, né? Pela nossa ciência. Para testar. Exato. Marciano ou nazista, né? Que Também é humano. Exato. Nazista também pode. Sim, como eles fizeram com os presos no campo de concentração, faziam experimentos. Sim. Com as pessoas, experimentos absurdos. Mas reforça então essa concepção biológica, né? De que há uma faculdade de linguagem inata que não passa por nenhuma consideração de evolução histórica, né? E é interessante que é tão da ordem do simbólico que ele constrói isso numa tentativa de sair do simbólico para justificar. O que só explicita o impossível. Mas não sai. Não tem como. Porque o Marciano é um significante como qualquer outro. Todos os alienígenas eles têm alguma relação com o ser humano. Tem um olho, mas é olho. Não tem como imaginar uma outra forma diferente. Tem sim. Antropomorfizado. Semelhante à imagem de uma meia de Deus. Criatura. Criador. Ok. Bom. Porque, exato, é levar também para fora do humano, para tentar levar isso a um ponto tal de absurdo, né, que prove a existência da razão, da regra, daquilo que... Né? É a técnica racionalista, né? O racionalismo. Só é científico aquilo que é passível de ser confrontado, contestado. Então, é um artifício para defender a tese científica o caráter científico dessa tese. De outra forma, como que ele contestaria essa tese? Só assim, né? Tinha que ser porque a visão é racionalista, ele tinha que arranjar um contraponto, uma contra-argumentação. Eles terminam esse parágrafo, acho que é interessante esse
penúltimo, os 2 últimos parágrafos do 15. Quem quer ler? Em português, por favor. No confluente do direito? Isso. No confluente do direito, da lógica e da saúde física e mental, a filosofia chomskyana supõe uma administração do mundo normal aplicada a preencher as suas brechas, como se a naturalidade das evidências corporais e comportamentais estivesse sempre sendo assegurada diante do lapso e do ato falho, e de que se protege assim a linguística Aí é uma pergunta. E de que se protege assim a linguística contemporânea, se não for dessa fragilidade subjacente que ameaça as evidências mais bem instaladas? Diante da garantia peremptória da asserção chomskyana, segundo a qual o coração não aprende a ser o coração, diante das certezas dignas de uma nova teologia que essa garantia envolve, referente à ordem das coisas, inscrito na essência dos seres, a inquietação do Litz retruca. Se lhe disserem, cão que ladra não morde, responda sempre sim, mas será que o cão que está latindo atrás de mim sabe disso? Esse questionamento que é sempre necessário, né? Porque quando você fala cão que não ladra, cão que ladra não morde, não dá espaço para... É uma regra. É uma regra. É sempre assim. Incluiria até o que está atrás de você. Exato. Mas é necessária essa pergunta, porque senão fica assim, o coração não aprende a ser o coração. Mas hoje em dia as células tronco já aprendem a ser coração, já aprendem a ser o que for. Qualquer órgão. Então, é tudo questionável, tudo vai depender da história. Né? É a história que vai abrir as perguntas, os furos, nessas asserções. Aqui o Witz aí, a brincadeira é que sempre tem escape, né? Ou pode haver um escape. Quer dizer, será que esse que é atrás de mim sabe? Ele está dizendo, será que ele sabe que ele não, se ele lata, ele não morde? Né? Sempre tem um escape, mas que essa regra do absoluto não permite ou recalca o escape, né? Na verdade, a possibilidade de escape. Que é o que ele vai continuar falando no 16, né? As falhas de uma razão sem falha. Agora ele vai apontar, né? Vai discutir, na verdade, como que falha essa razão sem falhas, que é o que Chomsky produz, né? Uma razão sem falha, ele trabalha com isso. Falha justamente porque é totalizante, tenta fechar tudo e não permitir a falha, né? É aí que falha, né? Não permite a... Quando eles começam dizendo, né, que... Ele coloca os dois lados, o lado que crê que a falha não existe a falha, porque é totalizante e dominante, e o outro que resiste a isso, porque sabe que há sempre brecha, né? Mas Chomsky não tem, não, está no primeiro lado, né? Estou dizendo que o lado do peixe é o lado da resistência. Eles começam... Ele diz, porque aguentam o insuportável. Não, é que eles começam o capítulo citando o Wittgenstein, né? Que o Wittgenstein defendeu que é muito importante, né? Isso. É muito importante... Para um filósofo não ser inteligente o tempo todo. Ou seja, suportar a sua própria fragilidade
O limite paradoxal do sistema chomskiano é talvez o de não deixar nenhum lugar para a imbecilidade, enquanto saber indefinidamente ameaçado, guiando a resistência e a revolta dos que suportam a exploração, a dominação e a exploração. Naquele caso, às vezes, a exploração, apontando para a Lua, né? Do imbecil apontando para a Lua. O imbecil, ao apontar, quando alguém aponta para a Lua, o imbecil, em vez de olhar a Lua, olha o dedo. Mas é esse o papel do analista do discurso. É esse o papel do analista do discurso, é olhar o dedo, esse processo, né, discursivo, né, e não o objeto lá. Que é o imbecil que, né? Exato, que se perguntam, mas o que tem aí, né, nesse caminho, né? Como é que é isso? Como é que eu posso enxergar a Lua assim ou assim? Qual era esse parágrafo, tá lendo? Que perdeu duas explorações. Quinto. Ah, sim, o limite paradoxal do sistema chomskiano é de não deixar... talvez o de não deixar nenhum lugar para a imbecilidade, enquanto saber indefinidamente ameaçado, guiando a resistência e a revolta dos que suportam a exploração, a dominação e a exploração. É a opressão, o último. Eu achei certo. Suportam a exploração, a dominação e a opressão. Finalmente, eu estava estranhando, já que a gente não tinha achado nada. O livro já prova que há falhas mesmo. Já descobrimos vários, né? Mudança de sentido, né? Negativa, positivo. Isso traduzido do francês é super comum, né? Porque tem aqueles ne que, né? Né? Não é assim, não, se, né? E aí o inverte no positivo. E por que o Chomsky 1 e o Chomsky 2 estão do mesmo lado, então, segundo eles? Porque qualquer que seja dessas posições é sempre presa aos novos desafios do liberalismo. A ideologia está ali marcando. O liberalismo da posição. Tanto um que quanto diz que você tem um lugar de origem que é o da razão, né? Que é a essência do humano, é isso, né? A razão está na essência do humano, né? Então, se há opressão, se há exploração, temos que reverter, né? Para chegar de novo, né? Para atingir de novo essa razão essencial, essa razão natural, né? E aí não há lugar mesmo para inconsciente, para o lugar da desrazão, né? Você sabe-se lá o quê, né? Lá não tem lugar. Inclusive, essa é a posição liberal, né? Você vai no bom caminho, com as boas intenções, as boas práticas e reverte, né? Não é uma questão de luta de classes, né? Não é uma questão de impasse, de contradição, é uma questão de reverter. Exato, pelas práticas democráticas e tal. Se você se reverte para o bom estado natural, né, do homem. Né? Com um estado aí, no estado maiúsculo, né, com um estado mínimo, que interfere o mínimo possível, né, para o indivíduo se sobressair e dar conta de si, né? Que ele dá conta, vai seguir no bom caminho.
que é isso que ele começa falando no 17, né? Diante da autoridade do Estado, concebida como uma pura exterioridade que considera nulas as intenções profundas dos indivíduos, Chomsky constrói, a partir das origens filosóficas do crescimento liberal, a imagem de um indivíduo autodeterminado pelas leis da razão, prosseguindo na linha da política russeliana. Esse indivíduo racionalista inscreve-se de fato na corrente... Seria individualismo. Esse individualismo, racionalista inscreve-se de fato na corrente pedagógica e científica do anarquismo racional. Né? Não precisa do Estado, nada. O indivíduo, nesse retorno ao bem fazer, consegue dar conta. Ele é autodeterminado pelas leis da razão, então ele consegue dar conta de fazer o bem, né? Fazer bem o bem. Deixar o mundo em ordem. O segundo parágrafo fala, né, como é que é? Chama de lei? Em outros termos, a política chomskiana apoia-se no projeto anarquista fundamental de uma sociedade autorregulada por seus universais naturais. Destruam o Estado e a propriedade individual, e tudo irá bem. Todos caminharão naturalmente de acordo. Todos trabalharão, porque o trabalho é uma necessidade fisiológica. Não há ideologia no trabalho. A produção corresponderá sempre naturalmente às necessidades do consumo. E não haverá necessidade nem de acordo nem de regra para que cada um, fazendo o que quiser, faça, sem o saber e sem o querer exatamente o que querem os outros. Exatamente o que querem os outros. Não pode ter linguagem numa situação dessa. Não pode ter linguagem, porque não pode... Não, é o grande romper nem nada estranho, nenhum equívoco, nada. É o grande irmão, né? Comunicação estaria de maneira... Então, na verdade, você vê, uma sociedade autorregulada por seus universais naturais é a mesma coisa que uma língua autorregulada pelos seus universais naturais. Né? O que eu disser, você vai compreender exatamente, né? Não haverá... O problema é generalizar. Alguma coisa pode ser que dê certo, assim, naquelas estradas lá do interior dos Estados Unidos, né, eu fiquei num estado que não tem montanha, nem morrinho tem. Flat. Você não tropeça. Qual é o estado? Illinois. Então tem aquelas estradas enormes, assim, retinhas, né? Que vê nos filmes, né? Isso, retas, você vê assim, quilômetros, você vê vindo outro carro. Aí chegava, a pessoa parava o carro e o outro passava. Não. Na terceira vez eu perguntei, mas como assim? Né? Como não bate, como não param os dois? Porque aqui no Brasil ou bateriam os dois, né? Colidiriam, ou então os dois parariam e ficariam olhando para a cara do outro, outro fazendo assim, não, vai você, não pode ir. Vai você primeiro. Como que acontece? Aí vão os dois. Ou vão os dois e batem, ou os dois ficam parados. Aí eles falaram, não, é porque parece que quem vem à direita, pelo norte, não sei do que. Com o vento a leste. Se o vento estiver soprando é que nem aquela coisa, na rotatória, quem está na rotatória tem a preferência, né? No Brasil. Então tem isso já sabem disso, então eles... Sabe, vê o carro vindo aquele lado, já sabe que ele vai ter que parar, ou que o outro vai ter que parar, porque está em tal posição. E dá certo. Dá certo. Então, talvez dê certo em alguma coisa, mas não em tudo, né? Se eles vierem para o Brasil, vão espiar os pecados. Exato. Como se também o homem fosse bom na origem, né? Só fizesse bem, né? O bom selvagem. O soniano, o bom selvagem. É a civilização que estraga, né? Às vezes ser a civilização que
Me veio a sociedade ideia, ao ler aqui, das regras o Brave New World, viver né? social, né? O Brave New World, todo mundo controlado, tudo programado. Inclusive a linguagem, Inclusive né? a linguagem. Tem que ser controlada. Bom, tem mais alguma coisa? Acho que a conclusão é essa, né? Os dois Chomsky têm muita relação, né? Já que a base, né, é a mesma, né? A base teórica, né? Epistemológica e política mesmo, né? É a mesma. E e essa conclusão? O que vocês acharam da conclusão? A língua perdida? É engraçado. Eu acho que o Peixinho devia ser bem irônica, né? Que são só piadas, né? São anedotas. O professor Círio Pocente que foi para essa linha, né? De Da piada, escreveu sobre piadas, analisa piadas. Escreve. Gostei da última. Da última? Não sei se porque eu convivo com Militares, eu automaticamente. Ele não vai deixar tempo para você explicar, ele não está lá para compreender. E eu estava tentando, eu subi um lógica, assim, por uma lógica, eu estava tentando entender essa piada do tempo lógico em relação ao livro todo, né? Estava querendo fazer sentido, não só achar engraçado, mas saber exatamente Por que tá aqui? por que ele colocou isso, né? Aí eu fiz um esquema aqui, uma tabela, coloquei numa tabela. Tentativa de ordenar os fatos, de controlar. Já que é sobre o tempo lógico, teve a lógica da coisa. Aí eu cheguei à seguinte conclusão, que analisando a tabela, que ele fala de três personagens, camponês, burguês e oficial, né? Daí ele fala de contar, entender e explicar. Aí o camponês, ele ri quando contamos, quando ele entende e quando explicamos, 3 vezes. O Explicamos quando burguês, ele compreende. quando contamos e quando explicamos, e o oficial só quando contamos. Aí eu pensei, isso deve ter alguma significação para Peixe, né? Então eu pensei assim, contamos seria a língua, porque quando você conta, você está narrando só. Você só narra. Então o sentido fica aonde, né? Nesse momento é o seu sentido, mas ele fica ainda pairando, né? A interpretação não está sendo presa em nenhum lugar. Quando você explica, você já dá uma contenção de sentido. Aí talvez seria a história. A história que vai colocar ali essa explicação. Quem dá a explicação seria a história. E a ideologia que vai te fazer entender. Então, a partir da sua posição ideológica, você entenderia aquela piada, né? E aí o camponês, que ri nas 3, né? Ele ri na língua, na ideologia e na história, porque ele é um sujeito comum, né? Um sujeito. Que nem um sujeito da AD, um sujeito, uma posição, né? Aí ele aceitaria a língua, a ideologia e a história. Já o burguês, que é mais marcado pela ideologia, então ele não riria na ideologia, que ele considera quando contamos e quando explicamos a história e a língua. E o oficial,
ele não considera a ideologia e nem a história, só a língua, aquilo que é. O que foi dito. Aquilo que foi dito. Interpretação. É porque o oficial é a posição do. É regra, é isso, é isso. Não tem que interpretar. Eu não vou compreender diferente, é aquilo que foi dito, que está ali, né? Que mandaram fazer. Né? Mas essa do. Não sei, eu não pensei assim. Do burguês, a diferença entre o burguês porque ele não entende, né? porque ele não entende. Eu acho que. Eu pensei, né? Eu pensei que aí está. A anedota está privilegiando o camponês, né? Aquele que é o dominado na luta de classes, aquele que está em posição de dominado, não de dominante, que seria o burguês, né? Que na verdade ele compreende. Ele é cego à ideologia, porque o burguês é cego à ideologia. Porque o burguês é cego à ideologia, mas os dois são, né? A ideologia perpassa todos, né? Mas se a ideologia é a ideologia dominante, ela perpassa o burguês, mas ela é, vou dizer assim, ela é naturalizada. O burguês, para o burguês, aquilo é a verdade. Ele é incapaz de ver. Exato, ele chega daquele ponto de vista, que é o dominante. Então, ele é incapaz de ver que pode haver outra. O trabalho dela é isso. Naturalizar. O camponês, como dominado, é aquele que tem a possibilidade de virar, de se contra-identificar, né, nos termos de Peixe, de se contra-identificar. O burguês já está na posição dominante, da ideologia dominante. É a verdade, ele é cego nesse sentido, aquilo é a verdade, né? Não sei, me parece que o oficial não vai. Não tá nisso, nada disso interessa, mandaram fazer, faz. É assim mesmo. Não importa o que você. O sentido que você quer dar. É aquilo que foi como se a língua já concentrasse tudo. É o dito suficiente. Não tem que buscar outros sentidos, é aquele único e pronto. E aqui, ele fez o quê? Um joke, um Vitz? É de um livro que chama Novas Histórias Judaicas, então... Acho que é o Vitz. Porque não deixa de ser um aspecto... Porque não fecha, né? Não fecha, né? Não tem conserto, não tem solução. A desilusão com o humano, né? De ter um aspecto negativo aqui, né? Negativo, fecha com negativo. Interessante. Terminar com essa conclusão é bem interessante, né? E ele também mostra a fascinação que o Peixe tinha, que ele mesmo fala pelas anedotas, pelos bits, ele mesmo faz essa autocrítica naquele texto de retificação, né, do Alsemântico e Discurso, né? A fascinação dele por essas questões em que a língua mostra outras facetas, né? A língua escapa de alguma forma, né? As coisas não se fecham, o sentido não se fecha, né? O próprio assunto que ele trata aqui não se fecha com piada, terminar com uma piada, rir de tudo que ele, de certa forma, teorizou. Tudo que ele teorizou. E a conclusão, o título da conclusão é em forma de pergunta, né? A língua perdida. Né? Interessante.
É isso aí, não tem solução. Mas ao mesmo tempo ele termina com piada, a piada só faz sentido se a gente estiver na língua, na história e na ideologia, né? Porque senão não faz. Então você tem que entender a história, tem que entender a ideologia e tem que entender a língua. Sim, então eu acho que ele terminou escrevia na história. Bem, ele terminou muito bem. Sacada. Acho que não teria outro jeito de terminar esse vídeo. Mesmo que não é piada aqui, que, por exemplo, a citação do Nietzsche, do Bakhtin, né? Parte de textos, né? Textos do Bakhtin, falam dessa questão do que escapa, da interpretação que não é única, né? No caso do Nietzsche, né? Do riso, né? Que o Bakhtin fala do verdadeiro riso. E essa questão também é super importante Isso pensa dos sapatos, né? Sapãs. Exato, que não é o eu que pensa, né? Muito interessante, né? Sai daquela coisa de cartesiano, né? Penso, não existe, né? Mas ele está desconstruindo isso daqui. Não sou eu que penso, quem que pensa? A razão. Não tem um senhor do pensamento, né? Esse eu não é o senhor do pensamento. Então, mas ele desconstruindo isso, esse senhor do pensar, o dono do pensamento, ele também acaba por explodir o órgão do outro. O órgão mental, né? Ele podia ter pego Freud também, que fala que o pensamento não é consciente, né? Aí tá Sapons. Pois no parágrafo antes do sobre o tempo lógico. Que é a citação do Nietzsche, né? Não, como é que... Onde estaria? Deixa eu ver. Alguma coisa pensa? Alguma coisa. Algo pensa. Quer fechou. Enfim, nessa última frase, é isso? Não, penúltima frase. Mas que seja justamente esse velho ilustre eu. Algo pensa, alguma coisa pensa. Trata-se, para dizer em termos moderados, de uma mera hipótese, de uma alegação. Ainda não achei. Eu acho que não vou começar do início. Lê tudo. Se falarmos da superstição dos lógicos, nunca me cansarei de ressaltar um pequeno fato muito curto que as pessoas atingidas por essa superstição não gostam de confessar. É saber que um pensamento vem quando ele quer e não quando eu quero, de maneira que é falsificar os fatos, dizer que o sujeito eu é a determinação do verbo penso. Algo pensa. Quero pessoas. Mas que seja justamente esse velho ilustre eu, trata-se, para dizer em termos moderados, de uma mera hipótese, de uma alegação. Isso não é, antes de tudo, uma certeza imediata. Enfim, seria dizer demais afirmar que alguma coisa pensa, assim, essa alguma coisa já contém uma interpretação do próprio processo. Raciocinamos segundo a rotina gramatical. Pensar é uma ação, toda ação supõe um sujeito ativo, portanto... Tá sempre quero que shows. Exato, toda essa questão, né, de que a língua não se fecha porque há sujeito e há consciência.
bem interessante essa coisa do pensamento no seu consciente. Quando o Márcio estava escrevendo a tese de docência dele, ele não estava contente com o caminho todo que ele tinha feito de argumentação, de análise, que faltava alguma coisa, que tinha alguma coisa que ele ainda não conseguia explicar. Né? Mas não empacou, não saía daquilo, né? E ficou muito tempo nisso, insatisfeito, e ele não conseguia explicar ainda o que é a questão do direito, a abordagem marxista do direito que ele encontra em Marx sem estar nas letras expressas de Marx, né? Mas, o que é o direito? Se ele estava considerando que o direito só surge com o capitalismo, né? O que é isso que é chamado de direito anticapitalismo? O direito romano, o direito feudal, né? Nas sociedades feudais, né? em outros tipos de sociedade não capitalista. E se o direito para ele é uma forma, né? Isso ele se baseia nisso em Marx e num teórico russo, né? Da época de Stalin, que depois foi morto, né? Pelo regime, que é o jurista russo, né? Pashkan. Ele não conseguia explicar o que era, né? Que todo mundo chama de direito. E ele estava insatisfeito com isso. Aí foi um tempão, e escrevia, e uma noite, ele acordou no meio da noite, porque teve um sonho, em que surgia a explicação, a resposta. E ele foi sonado e no escuro, e anotou com uma letra qualquer para algumas coisas para não perder, e voltou a dormir. No dia seguinte, até hoje eu não entendo metade do que ele escreveu, porque a letra dele já é péssima, e ainda no escuro, insonado, ficou pior ainda. Mas aí algumas coisas ele conseguiu revelar, não. Na noite seguinte ele sonhou de novo com a resposta, e acordou e anotou. E aí veio a resposta. A tese dele está aí. Né? Ele escreveu. Só que algumas coisas daquilo que ele anotou ele nunca conseguiu entender. Ele deixou mas veio a resposta. Quer dizer, aquilo foi amadurecendo. E veio mesmo, mas no sonho. Veio no sonho. Ele achou a resposta. O sonho, ele sonhou a resposta. O consciente estava lá. Tentando resolver. É mesmo, né? Não é eu que pensa, né? É legal que com Descartes aconteceu a mesma coisa. Foi a partir de um sonho que ele resolveu escrever o Penso Logo Existo. E mesmo assim ele escreveu. Eu não achou uma bonne réponse, mas quand même. Mesmo assim escreveu Penso Logo Existo, tendo vivido isso do sonho. Durmo, logo penso. Deixou de lado a primeira parte do axioma, né? Acho que foi um boicote. Durmo e penso. Olha só. Durmo, sonho. Exato. Mas é impressionante, né? Como não é consciente disso. E não é pelo sonho, mas de repente vem alguma coisa, né? Quando você está fazendo outra coisa, você está lá com aquele problema, você não resolver, aparece assim, você não estava pensando naquilo. Aparece alguma coisa, pensou e aparece. Não foi ativado lá, né? Alguma coisa. Estava recalcado. Bom, mais alguma coisa? Zé Fini?